Oi, pessoal. Sabe aquele tipo de vídeo que você já sabe que vai dar merda, no sentido assim, acho que eu vou chorar, mas vamos tentar segurar. É coisa rápida. Então, é amanhã, é Dia das Mães, né? E eu tava aqui pensando na minha relação com a minha mãe. Como toda adolescente, como toda criança, eu sou filha de pais separados, fui criada praticamente pela mãe somente. Então a gente tivemos, vamos dizer, é, meio conturbada. Mas graças a Deus foi coisas da idade. Graças a Deus eu acho que eu aprendi. Hoje, na minha maturidade, dos meus 37, já praticamente uns 38 anos, eu já compreendo muita coisa, que é o que eu quero falar exatamente agora. A minha mãe, ela não é aquela mãe da propaganda de margarina, não. Minha mãe não era de colocar no colo, não era de abraçar, de ficar falando eu te amo, beijando, abraçando. E isso, quando eu era assim, comecei a observar, isso me incomodava, porque eu via muitas mães, das colegas, fazendo isso. Então eu pensava, por que minha mãe não faz isso? Então eu julgava que a minha mãe não me amava. E depois, e também minha mãe, eu sou da geração, pessoal, que apanhar era normal. Então eu apanhei, e apanhei pouco não, porque era pirracenta a pessoa aqui, sabe? Dizem que eu ainda sou, mas amém. Acho que não. A vida e a maturidade vai tratando a gente. Mas ela batia quando errava, mais um motivo para ficar com raiva. Mas a minha mãe criou a gente um pouco solta. Solta em que sentido? Minha mãe, pensa, mãe solteira praticamente, quatro filhas mulheres, criadas na periferia de Aparecida de Goiânia. Tinha tudo assim para não dar certo na vida. Não tô falando que todo mundo que é criado da forma que a gente foi não vai dar certo. Mas pela boca das pessoas que viam, porque minha mãe não era de prender a gente, era tudo para não dar certo na vida. Como assim não era de prender? Ela não proibia a gente, por exemplo, de ir em festa. Porém, com quem vai, onde é a festa, que horas volta e vai dormir em casa. A gente nunca era autorizada a dormir na casa do colega. Ah, vou com um amigo. Pois então traga esse amigo aqui para me conhecer. Funcionava assim. Então, foi criada solta. E ela batia real, o que que era a vida, sabe? O que que poderia acontecer com a gente, o que que uma gravidez indesejada poderia acontecer. Sabe aquela mãe assim escrachada no vocabulário, jeito de falar? Ela falava assim: vocês querem a realidade que eu tenho com vocês, para a vida de vocês? Era mais ou menos assim. Então foi assim que nós fomos criadas. E eu sentindo e reclamando, sentindo a falta do eu te amo, eu te amo. Só que aí depois com a maturidade eu entendi que a gente não pode cobrar o que o outro não aprendeu. Vendo e conhecendo, observando a forma que o meu avô faz e fazia, conversando e observando, isso a maturidade me ensinou, a vida. Ele também não faz isso com a minha mãe. Ele também não liga para minha mãe. Liga assim da forma que eu tô falando assim, para falar eu te amo, como é que você está? Então como é que ela ia fazer com a gente se ela não aprendeu? Mas sabe qual que é a marca para mim que fica mais que fixa? Que eu tenho certeza hoje, que eu falo assim, era muito amor. O amor da minha mãe, que ela representava, era em forma de ações. Ela tinha um cuidado muito grande em relação aos nossos estudos. Como assim? Minha mãe, diarista, 4 filhos para criar, sozinha praticamente. Estudando em escola pública. Eu sou da geração e da época que tinha a lista escolar no começo do ano, na escola pública, e você comprava todos os livros. Hoje vocês pegam o livro todo começo de ano, a galerinha aí, ó, da escola pública, devolve ao final do ano. Na minha época, não, tá, pessoal? Eu nasci na década de 80. Então, final da década de 80 eu já na alfabetização, começo da década de 90, até início dos anos 2000, muitos livros eram comprados, principalmente o de inglês, o livro literário, o dicionário, e era obrigado que o professor utilizava aquele livro e cobrava.
Minha mãe tinha 4 filhas, minha mãe faxineira, tinha dia que ela pegava 2 faxinas num dia só. Então eu lembro que aos 9 anos eu já trabalhava fora, ajudava ela também. Eu saía da escola e ia para casa onde ela estava dando faxina para ajudar ela na faxina, para trazer as coisas para casa. Mas a coisa que ficou mais marcada, que eu estava tentando pensar agora, o que que foi o amor da minha mãe em ações, foi: mãe, ela comprava as listas de material escolar das 4 filhas. Não faltava nenhum item. É lógico que não era do mais caro. Eu sempre fui muito fã do Garfield e do Taz, Demônio da Tasmania. Não sei porquê, mas eu amo esses 2 personagens. E eu queria, às vezes, tudo deles. Mas eram mais caras essas coisas personalizadas. Então, era uma coisa ou outra deles que minha mãe conseguia comprar. E ela comprava das 4 filhas todos os itens da lista, todos os livros que eram solicitados. Ela nem comprava livro usado. Tinha uma papelaria lá no centro e ela parcelava. Gente, ela parcelava em tantas vezes naquele boleto que eu lembro que quando ela terminava de pagar, já era quase o ano letivo para começar outra lista. E ela parcelava. Eu não deixava, e ela falava assim: o principal para mim na vida de vocês é o estudo. O principal para mim, eu quero que vocês estudavam. Detalhe, naquele período ela tinha estudado somente até a 4ª série do ensino fundamental. Minha mãe formou esse ano agora. Ela terminou o ensino médio depois de ter criado todas as filhas e já ter praticamente 8 netos. Foi quando ela se formou. Então, assim, aí vai dar merda. A pessoa já tá emocionando nas memórias. Quando eu falo que a minha mãe me falava o tempo todo que me amava nas ações, é aí. Que talvez seja a história de vários de vocês, que fica assim: ai, meu pai e minha mãe não falam que me amam. Olha o que eles fazem por vocês diariamente. Tudo que eles fazem. Minha mãe não falava que me amava o tempo todo, mas a prioridade dela eram nossos estudos. Eu não me lembro de faltar o alimento dentro de casa. Podia ter vontade de comer algo, mas faltar comida não faltou. Essa era a forma de falar: eu te amo. Tinha semana que eu não via ela sair, nem ela voltar, de tanta faxina que ela pegava. Essa era a forma de falar: eu te amo. Eu aprendi isso com a maturidade. Era o abraço e o beijo diário dela. E eu sempre quis ser professora. Hoje eu sou professora. E minha mãe é parte fundamental neste sonho, porque ela sempre, sempre comprava o material escolar. Exigia que nós fôssemos para a escola todo santo dia. Vai para a escola sim, levanta, não tinha desculpa. E comprava o livro, todos os livros que não eram baratos. Então, mãe, hoje é meu dia também. Eu aprendi a não ficar falando o tempo todo eu te amo para ela. Eu tento cuidar dela, porque não me ensinaram. Então, mãezinha, Dona Antônia, Amélia, eu te amo, tá? Obrigado pelos boletos das listas escolares. Obrigado por nunca ter faltado o alimento. Obrigado por ter nos soltado na vida, mas com a consciência e as consequências que a vida poderia nos dar. Obrigado. Muito, muito obrigado. E eu te amo.